Os julgamentos no Tribunal Plenário, obviamente, não merecem, do ponto de vista jurídico e, sobretudo, da Justiça, sequer a designação de julgamentos. Porque era mais uma farsa, uma encenação cujos resultados antecipadamente se conheciam e que eram repetitivos, quer na forma como os juízes, escolhidos a dedo, obviamente, para cumprirem os objetivos que lhe eram politicamente fixados e da própria polícia política, e a atuação dos advogados, a produção de prova era praticamente sempre a mesma. Começando, digamos, pelo enquadramento, era no Tribunal da Boa Hora, numa sala, aliás, bonita, com muitos mosaicos e grande, só que a PIDE, a Polícia Política, através de agentes, quando eram os julgamentos mais impacto, eles próprios enchiam a sala ou vigiavam quem entrava, digamos, dominavam o ambiente. O ambiente da própria sala era muitas vezes um ambiente pidesco. A prova produzida não era nenhuma. Eu, como advogado, embora sabendo que não valia de nada, invocava sempre o princípio jurídico da plenitude da prova em audiência, discussão e julgamento, e não havia nenhuma espécie de prova, em geral, a não ser esta. Eram dois agentes da PIDE que vinham dizer que as declarações alegadamente prestadas na instrução do processo pelos arguidos, pelos acusados, tinham sido feitas sem coação, sem tortura, etc. Nós, advogados, obviamente, rejeitávamos isso, sabíamos que tinha havido tortura e que aquilo não era meio de prova sequer legítimo, mas sabíamos que não tinha nenhuma espécie de resultado. Isto era na maioria dos casos. Em nenhum outro caso, sobretudo com réus muito conhecidos ou famosos, não foram assim tantos, mas o caso típico era do Dr. Álvaro Cunhal, que fizeram uma defesa eles próprios política, assumindo a sua ideologia, a sua liderança, no caso de um partido proibido, como eram todos, como sabe, na ditadura não eram permitidos partidos, nem organizações políticas de qualquer espécie, e mesmo de outra espécie, não ser autorização, era muito difícil. Portanto, havia esses casos raros em que assumiam a sua posição e atacavam diretamente a ditadura. Mas, como digo, eram exceções. E os advogados, obviamente, a intervenção dependia dos casos. Num caso desses, obviamente, a defesa do réu não era semelhante àquela em que negavam as coisas e contavam as torturas a que tinham sido submetidas. Isso não impressionava nada os juízes. Aquilo para eles era conversa, era latim de quem não sabia latim. O exercício da advocacia, nesses casos, era uma forma quase de intervenção política, embora, como diga, os resultados previsíveis eram muito poucos. E os próprios advogados eram sujeitos a pressões de vária ordem, e que chegou o caso mais famoso, Dr. Manuel João da Palma Carlos, um grande e corajoso advogado, que, apenas por ter dito que os juízes decidiriam como quisessem, mesmo sem prova, a ideia era esta, mas que na ata tinha que constar tudo que na audiência constava, e isto a propósito de um protesto dele. E, com base nisso, ele foi julgado nessa própria audiência de imediato e foi condenado a 7 meses de cadeia e 1 ano de proibição do exercício da atividade profissional. As pressões, como digo, eram de vária ordem. Várias vezes advogados cá fora foram interpelados pela PIDE, e houve agressões a réus também no próprio tribunal. Uma delas, por acaso, foi com um meu
colega aqui em Coimbra, que no meu primeiro ano de Direito estava ao meu lado, chamado Jorge Araújo, que era defendido do Dr. Salgado Zanha, e que, tendo dito alguma coisa que os juízes não gostaram, e obviamente não gostavam de muita coisa, mandaram de recolher aos calabouços, que eram embaixo do Tribunal da Boa Hora. E aí foi agredido violentamente com um cavalo marinho e cacetete, e o Dr. Zanha veio cá abaixo e viu o estado em que ele estava e denunciou aos juízes que ignoraram completamente a situação. Portanto, os tribunais plenários foram, se o regime da ditadura tinha dois pilares essenciais, que era a polícia política e a censura, os tribunais plenários eram, de certa forma, eram mesmo o complemento para dar uma aparência de legalidade que não existia à ação da polícia política, que era, com a censura, um dos pilares do regime.